todos bem-vindos ao replay desta live. Eu vou te ensinar a identificar quais são os 10 sabotadores que tiram a tua liberdade mental. Sejam todos bem-vindos! O que são esses sabotadores, não é mesmo? Esses sabotadores, eles são os nossos comportamentos que passam desapercebidos no dia a dia. É isso mesmo. E desde lá da infância, todos nós temos e apresentamos esses sabotadores em nossa vida no dia a dia. Mas eles são bons? Claro, mas também quando extrapolam, aí eles nos deixam em maus lençóis. Como será que nós reagimos aos nossos sabotadores? E vocês poderão identificar no mínimo 3 que estão ali, escravizando tua mente, estão tirando tua liberdade mental. Você vai conseguir reconhecer alguns, no mínimo 3. Vamos lá? O primeiro sabotador é o insistente. Isso mesmo, é aquele comportamento perfeccionista. Eles têm que ser uma perfeição assim, em tudo que ele faz. A perfeição nas coisas que ele tem, na sua organização, é extrema. Erro, nem pensar. Se ele tiver um erro, nossa, ele fica doente. Não, tem que estar tudo certinho. Vive insatisfeito. Por quê? Porque ele quer fazer o melhor, mais organizado, o que ele sabe fazer e sabe fazer bem feito. É isso. Outra coisa, não segue planos, não. Por quê? Porque ele tem o método dele. Ele tem o jeito dele organizar. Tem que ser do jeito dele. Se ele colocar um copo ali na mesa, tem que ficar naquele canto, naquele lugar. Tem que ser assim. Outra coisa, tem uma resistência enorme à mudança. Não gosta de mudança, a não ser que seja do jeito que ele orientar, do jeito que ele falar. Os relacionamentos se desgastam. Por quê? Por conta desse jeito, que ele está o tempo todo insatisfeito. Nada tá bom. E aí ele começa um relacionamento e logo já tem uma dificuldade, né? Então, por que tudo isso acontece? Provavelmente na infância ele deve ter sido humilhado, ele deve ter sido muito cobrado. E isso, ele sempre está com medo e está insatisfeito, achando que alguém vai achar que não tá bom. É por conta disso. Agora, o segundo sabotador que deixa a tua mente ali, escravizada, é o prestativo. É aquele que quer agradar todo mundo, faz de tudo para agradar, quer servir, quer falar palavrinhas de elogio, quer ser gentil, mas é aquele gentil exagerado. A grosso modo, eu diria, o puxa-saco. É aquele que, se ele tiver um chefe, ele bajula. Ele fica fazendo tudo, ele leva aguinha, né? Ele vive para ser elogiado, ele quer receber elogio, ele quer que as pessoas o reconheçam assim. E ele espera que fazendo todo esse elogio, ele ganhe amor. Então, aí o que ele faz? Ele observa os outros e ele rotula os outros de egoístas. Então, aquela pessoa está sendo egoísta, não tá dividindo comigo, não sabe que eu gosto de ajudar, eu gostaria de estar lá junto também, né? Outra coisa, ele ataca as outras pessoas por conta do comportamento dele. Por quê? Porque ele vive para ser aceito. Tudo que ele faz é para ser aceito, aonde ele estiver. Outra coisa, na infância, provavelmente, ele foi manipulado. Então, para ele receber um agrado, para ele receber um elogio, ele tinha que agradar. Ele tinha que prestar serviço aos outros. É isso. E agora, o terceiro sabotador é o hiperrealizador. Esse, gente, tem muito. É aquele que não para. Ele está o tempo todo fazendo alguma coisa. Ele é competitivo, ele é atuante, né? Ele é dinâmico, mas ele também se preocupa com o que os outros vão pensar dele. Então, assim, ele não descansa. Hiperrealizador, ele tá assim, power realizador. Ele tá o tempo todo ali fazendo, né? Tá trabalhando. E aí, quando se pede para descansar ou se
sugere que descanse, ele acha que ele não merece descanso. Ele acha que ele tem que estar trabalhando na ativa o tempo todo. E ele se sente culpado se ele for descansar, porque ele pensa aquele termo vagabundo, é o que ele pensa. Eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu não posso parar. E se ele termina aquele serviço, ele já está de olho no outro. É o tempo todo. E por que ele faz isso? Lá na profissão, é porque ele quer autopromoção, ele quer ser reconhecido, ele quer que seu chefe o veja e o olhe e perceba o quanto que ele realiza, o quanto que ele trabalha e o quanto que ele se dedica. Ele não tem tempo ruim para ele. Por que ele é assim? Porque na infância ele só tinha a atenção dos pais, provavelmente quando gerava resultados, quando fazia alguma coisa. E agora, o quarto sabotador é a vítima. Nossa, a vítima. A vítima é o coitado, não é aquele que tem a autopiedade, morre de pena dele mesmo. Não é? Por quê? Porque a vítima é aquele sujeito que sofre mais do que todo mundo. Ele que passou muito mais dores do que os outros e que para ele as coisas são tudo mais difíceis, não é? E ele só olha para dentro. Ele olha para dentro e o que ele vê? O problema. E ele não procura olhar para frente, para cima, para os lados e procurar solução, não. É a vítima. Olha para cá, veja o passado, veja o problema, o que está doendo e aí começa a justificativa. Nossa, é porque, como é difícil para mim, tudo é muito difícil, nada dá certo, eu quero fazer as coisas, o olho gordo em cima de mim. E aí começa com essas justificativas e com essa autopiedade, não é? Então, tem também esse sabotador que a gente tem que tomar um cuidado com isso. Por que ele é assim? Porque na infância, provavelmente, ele recebia o agrado e o carinho dos pais quando ele estava doente. E até se a gente perguntar para ele, o que você lembra e que você gosta da sua infância, é perigoso ele falar assim, eu gostava quando eu ficava doente, porque daí eu tinha atenção dos meus pais. Na cabecinha dele é isso, né? E agora, o quinto sabotador é o hiperracional. É aquela pessoa que ela é o centro de tudo. Ela tem que ser o centro de atenção. Ela é 100% razão. Tudo tem que estar de acordo com o que ela pensa, com o que ele pensa. Ele é taxado de arrogante, de cínico muitas vezes, porque sabe aquele exatamente correto? É esse sujeito que não aceita também ser contrariado. Por quê? Porque ele tem razão, ele está na razão, né? E ele está o tempo todo provocando o outro. Ele acredita que os outros são dodói demais. Por quê? Porque na razão dele tem que ser do jeito dele, né? E quando ele é questionado, o que ele faz? Ele retruca. Não, eu sei disso porque eu faço assim e comigo dá certo. E se comigo dá certo, contigo também dá. Você para de ficar reclamando aí. Vai fazer como eu faço que aí as coisas vão acontecer. Por que ele é hiperracional? Por que tem que ser de acordo só com o que ele pensa, com a razão dele? Por quê? Porque na infância, provavelmente, ele teve os pais ausentes e os pais davam atenção naquilo que ele se mostrava super inteligente, naquilo que ele mostrava que ele era o sábio, que ele ensinava, que ele aprendia as coisas assim, no estalo, rapidinho. Nossa, que menino inteligente, que menino esperto. E aí ele vai acostumando com a situação. Agora nós vamos para o sexto sabotador. O sexto sabotador é o hipervigilante. Já está falando vigilante, está vigiando, ele está o tempo todo preocupado com os perigos da vida. Ele pensa sempre que alguma coisa vai dar errado. Tudo que ele vai fazer, ele pensa assim, e se der errado? Vai chegar uma visita. E se não tiver certo aqui? Eu tenho que trabalhar e tenho que levantar cedo da manhã para trabalhar. E se o celular não tocar? E se chover? Então ele tem sempre o e se, o que pode acontecer, né? E ele olha sempre o externo, ele já é o contrário da vítima. Ele está sempre olhando os problemas externos, o que
do externo que pode acontecer com ele e afetar. E ele vê sempre o caos no mundo. Então, no mundo, as coisas podem acontecer. Não, se ele imaginar que vem uma chuva de pedra aí, olha, não, pode vir sim, ele acredita que a ponte, ela tá rachada, pode... Não, ele sabe, ele tá sempre assim, cuidando que os perigos podem acontecer. Ele acredita que pode escorregar naquela rampa. Nossa, pode escorregar. Então, ele está naquela vigília de estar sempre cuidando das coisas que podem acontecer, não só com ele, mas com quem está à sua volta também. Ó, hiper vigilante, está cuidando de tudo, de todos e dele, mas tudo à sua volta e aquilo que ele vê. Então, o que será que aconteceu na infância dele? Provavelmente pais imprevisíveis. Ora mudava para um lugar, ora mudava para outro lugar. Muitas vezes falta, né, de dinheiro economicamente ali na família. De repente falta do próprio alimento. Então, assim, ele passou por algumas questões de necessidades básicas e que o afetaram. E por isso que ele cuida de tudo para que isso não aconteça novamente. Então é esse medo que ficou lá na cabecinha dele. E agora o sétimo é o inquieto. Quanta gente, hein, nesse inquieto. O inquieto, ele quer aproveitar a vida, mas assim, o tempo todo e o máximo que ele puder desfrutar dessa vida, ele quer aproveitar. Ele não quer perder tempo. Mas como ele quer aproveitar tudo, o que acontece? Ele acaba se distraindo facilmente, porque ele está conversando com uma pessoa aqui, mas ele já está cuidando naquele outro grupinho que tem gente ali. E se ele está no telefone, ele está aqui no telefone, mas ele já está vendo o que tem na agenda ali. Então ele está o tempo todo, ele não para. E se ele está sentado aqui, mas vê um colega lá do outro lado, ele está conversando aqui, mas ele já está, sabe, aquela comichão no pé que ele já quer ir lá conversar com o outro, né? E outra coisa, ele começa tudo. É aquela pessoa que começa tudo. Fala com ele, não, deixa comigo. Vamos, claro que eu vou participar contigo, claro, vamos embora. Ele começa tudo, mas depois ele não dá conta. Por quê? Porque tudo ele quer fazer, ele não para. E ele foge dos sentimentos desagradáveis. Ele é tão rapidinho, que aí quando ele vê que a coisa não está muito boa, que vai ter algum conflito, alguma coisa assim, escapa rapidinho. Não tem paciência de assistir uma live. Ele não tem, se demorar, já era, não fica, né? Outra coisa, tudo que ele faz é assim, é o curioso, ele tem curiosidade em tudo que ele vê. E o que aconteceu com esse sujeito na infância? Proteção. Foi muito protegido pelos pais. Então, assim, todos os pais queriam provavelmente fazer por ele. E aí ele não teve a oportunidade e o acesso às experiências, né? E nós precisamos ter acesso às experiências, sim, aos traumas de saber levar um não, de opa, senta, respira, calma, a gente precisa disso. Legal? E agora nós vamos para o oitavo sabotador da nossa mente. Olha lá, o controlador. O controlador já está falando. É aquele sujeito, aquela pessoa que quer controlar tudo e todos. É isso mesmo. Ele quer controlar o seu fazer, ele quer controlar o fazer do outro e ele quer controlar as coisas que estão à sua volta, né? E tem que ser do jeito dele. Porque se não for do jeito dele, ele fala uma vez, na segunda ele já vai mudar o tom, ele já vai ter aquela voz imperativa, mandando, né? E se for o caso que você não fizer o que ele está pedindo, ele já dá um grito na tua orelha. Vai fazer sim. Como que não vai fazer? Vai fazer. Então, assim, ele não tem paciência e ele centraliza tudo nele, né? Então, ele vai dar conta de fazer as coisas, mas ele centraliza e vai determinando, ele vai dizendo, tem que fazer assim, e é desse jeito. Não, faça direitinho assim, tem que ser assim, né? Então, nós conhecemos muitas pessoas assim, e normalmente essas pessoas, elas estão em cargos de chefia. Por quê? Porque elas têm essa visão e elas acabam controlando e elas acabam direcionando por essa postura. Então,
muitas vezes a gente precisa ver como que está o nosso fazer, como que nós estamos aí nos comportando, não é? E porque quando a gente extrapola nesse eu controlador, você acaba sabotando a tua liberdade mental e incomodando os outros. Então tem que ter muito cuidado também com esse teu comportamento, com essa tua atitude. Provavelmente na infância, o que aconteceu com essa pessoa? Teve que amadurecer cedo demais, teve que ser adulto demais, cedo demais, ele teve que adultecer, né? Ele teve que aprender a se virar desde pequeno. E agora, o nono sabotador. O nono sabotador é o esquivo, é aquela pessoa que se esquiva, né? Ela faz de tudo para ela ter paz e para ela não entrar em nenhum conflito. Quando ela está ali numa rodinha de amigos e ela percebe que vai sair uma faísquinha, ela dá no pé. Por quê? Porque ela pensa positivo e ela pensa assim, para que eu vou entrar numa discussão? Para que eu vou me incomodar? Não, do jeito que tá bom. Na verdade, ela procrastina. Do jeito que tá, sempre tá bom. Desde que ela não se incomode, que ela não precisa justificar nada, argumentar nada. Não é? Sabe aquele ditado que diz assim? A água tanto faz para cima, para baixo, para onde a água levar tá bom? Esse é o esquivo. Então, desde que não tem incomodação e quando ele percebe, ele se escapa. É por aí. Por que ele age assim? Provavelmente, ele aprendeu na infância que quando tinha conflito, para ele continuar sendo feliz, ele tinha que sair, né? Então, era uma criança muito feliz, mas ele percebia que na hora do conflito, se ele saísse, nada iria perturbá-lo, né? Eu lembro muito daquele filme do Rei Leão, quando fala assim, Hakuna Matata. É esse, é o Hakuna Matata, na verdade. E agora, o 10º sabotador, que é o crítico. O 10º sabotador, ele é uma pessoa que muitas vezes a gente fala assim, que é o cri-cri, né? É o crítico, por quê? Mas desse, gente, não tem quem não escape. Por quê? Porque ele critica, de qualquer forma, a si mesmo, critica o outro e ainda critica o ambiente. É isso mesmo. E também, o crítico, ele tem assim, de todos os outros sabotadores, ele tem um pouquinho. Ele também tem aquela questão de se remoer com dores do passado, com mágoas. Ele também de vez em quando exagera, rotulando os outros, que né, foram rudes comigo. Tem disso também. E ele também critica o outro para mudar, precisa melhorar, né? Ele tem muita cobrança com os outros, então ele critica a si mesmo, quando ele se vê, ele se olha, puxa vida, eu posso fazer diferente, eu poderia ter feito diferente, eu não fiz, né? Ou, não, o jeito que eu fiz foi ótimo, a pessoa merecia ouvir aquilo lá mesmo. Então, ele também critica o outro quando ele fala, não é assim não, tá errado, isso aí não pode fazer não. E tem coisas que nem tudo a gente deve dizer ao outro, porque você acaba magoando e ferindo também. Então, a gente tem que pensar, aquilo que a gente não gosta pra gente, a gente que não faça para o outro também, né? Você só vai fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Então, tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado. E o próprio ambiente. Nossa, mas que lugar bagunçado, né? Como que se faz uma reunião num ambiente desse, então, e vai no outro lugar, nossa, mas nada tá bom, olha aí essa grama alta aí. Quer dizer, sempre tá ali criticando, não é? E qual que foi a infância do crítico? Normal, como toda criança, todo mundo passa. Uma infância brincando, indo para a escola, errando, acertando, sendo chamada atenção, né? Ganhando carinho, mas ganhando bronca também. É essa a infância do crítico. Então aqui nós temos os 10 sabotadores que escravizam a nossa mente, tiram ou travam a nossa liberdade mental. E
como que nós vamos neutralizar esses sabotadores? Não é? Aí vem aquela questão do pensamento do sábio. Não é? Nós temos que refletir, nós temos que meditar em cada situação e circunstância que estivermos vivendo. Nós temos que ver o que está acontecendo. E dependendo da situação, é claro, não haja de imediato para não fazer besteira. Respira, conte até 10. Muitas vezes eu até sugiro que molhe os pulsos, molhe a nuca, para dar uma acalmada, uma relaxada. Não tome atitude imediata, porque você pode se ferir e ferir alguém também. Vocês já viram alguém no trânsito, por exemplo, que é assim bastante agressivo? Tem gente que se levar por isso que a gente tem que tomar cuidado. Se levar uma buzinada no trânsito, nossa, perde o controle. Já incorpora ali a agressividade e já sai com palavrões, xingamentos e se não cuidar, vai até para agressão física. Agora, imagina uma pessoa dessa, se por conta de uma buzinada ela já perde o controle, ela já faz um escarcéu, imagina se Deus o livre um dia souber que está com uma doença grave. Daí o que vai fazer? Se por conta de uma buzinada faz tudo isso? Ou então, Deus o livre, mas se souber de uma doença grave num filho, morrer não pode, porque tem que resolver. Mas aí o que vai fazer? O que eu quero dizer? É que você pode se libertar de muita coisa, que você é capaz, que você nasceu para ser livre, que você veio ao mundo para brilhar, você veio para ser você mesmo e alavancar a sua vida onde quer que você esteja, para que você tenha uma vida próspera e abundante em todos os sentidos, que você seja muito amado, que você seja muito amada onde você estiver e que você se sinta bem e melhor a cada dia, sendo melhor para o outro. É isso.